A Rádio Solvida 87,5 FM irá transportar você para um universo literário, onde você poderá imaginar, criar, sentir, refletir e sonhar com o projeto Poesia, Conto e Prosa. A literatura vai para a rádio. Uma série com contos literários de autores renomados. Este conto é indicado para maiores de 16 anos. A partir de agora, você confere aqui, das páginas do livro para as ondas do rádio, o primeiro conto da série, O Fantasma Prestativo, escrito por Daniel Defoe, que nasceu em Londres em 1660 e morreu na mesma cidade em 1731. Teve várias ocupações, entre as quais comerciante, jornalista e agente secreto. É autor de mais de 500 livros e textos jornalísticos sobre os mais diversos assuntos, desde política, religião, geografia e até psicologia. Só aos 59 anos escreveu seu primeiro romance, conhecido por As Aventuras de Robinson Crusoe, ou simplesmente por Robinson Crusoe, que teve um sucesso imediato e o tornou mundialmente famoso. Foi um dos mais prolíficos escritores que se conhece. Defoe acreditava profundamente na reencarnação e escreveu estes contos de fantasmas baseado em entrevistas ou relatos conhecidos. Como pudemos perceber, o autor acreditava em fantasmas. Pelo título, O Fantasma Prestativo. Teria ele encontrado um fantasma prestando-lhe algum tipo de serviço? Seria isso possível? Vamos à história. Era uma vez um senhor que possuía uma casa muito antiga, construída aproveitando os restos de um antigo mosteiro. O cavaleiro decidiu que queria derrubá-lo, mas, no entanto, considerou que tal tarefa envolveria muito esforço e dinheiro, e começou a pensar em alguma maneira de alcançá-lo sem nenhum custo para ele. O homem, então, decidiu criar e começar a espalhar o boato de que a casa estava encantada e habitada por um fantasma. Ele também fez um terno branco ou traje com lençóis, ao lado de um dispositivo explosivo que geraria um surto e deixaria para trás o cheiro de enxofre. Depois de contar o boato a várias pessoas, incluindo alguns incrédulos, ele os convenceu a ir à sua casa. Lá, ele ativou a ingenuidade, fazendo com que os vizinhos ficassem assustados e acreditassem que o boato era verdadeiro. Gradualmente, mais e mais pessoas veriam esse espectro, e o boato foi crescendo e se espalhando entre os habitantes locais. Um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta. Por trás dos ermos túmulos um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos contorta. Cortava, assim como em carniçaria, o aço das facas incisivas. Corta! Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba a carcaça, o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Depois disso, o cavaleiro também espalhou o boato de que a razão pela qual o fantasma estava lá poderia ser o fato de que havia um tesouro escondido na casa. Então, em pouco tempo, ele começou a procurar. Embora não o fizesse, os vizinhos também começaram a acreditar que poderia haver algum tesouro no local.
E um dia, alguns vizinhos perguntaram: podemos ajudá-lo a cavar em troca de pegar o tesouro. O dono da casa responde: não seria justo derrubar a casa e tirar o tesouro, mas ofereço-lhes magnanimamente que, se escavarem e removerem os detritos que sua ação gera, e se no processo encontrarem o tesouro, aceito que tirem a metade. Os vizinhos então aceitaram e foram trabalhar. Logo o fantasma desapareceu, mas para motivá-los, o cavaleiro arrumou 27 moedas de ouro em um buraco na chaminé que ele então cobriu. Quando os vizinhos o encontraram, ele só ofereceu para guardar tudo, desde que o resto encontrasse distribuído. Isso motivou ainda mais os vizinhos, que na esperança de encontrar mais, estavam cavando no chão. De fato, eles encontraram alguns objetos de valor no antigo mosteiro, algo que os estimulou ainda mais. No final, a casa foi completamente demolida e os escombros foram removidos, cumprindo o cavalheiro com o seu desejo e usando apenas um pouco de criatividade. Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Este conto nos leva a perceber a inteligência e a astúcia do dono do casarão, que se utiliza de estratégias bem elaboradas para convencer as pessoas ao seu redor a executar os seus planos. Da ingenuidade à ganância, se deixaram ser manipulados e usados sem ao menos perceber. E então, conseguiu achar o fantasma prestativo? Quem é ele? E o que ele fez de tão extraordinário? Este conto é indicado para todas as idades. Das páginas do livro para as ondas do rádio, você ouvirá o conto O Gato de Botas, de Charles Perrault, escritor e poeta francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um novo gênero literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de pai da literatura infantil. O protagonista da obra é um gato muito ousado e esperto. João, o seu dono, é o filho mais novo de um velho moleiro que, antes de morrer, distribuiu entre seus 3 filhos os seus poucos haveres. Para João, o velho deixou apenas um gato que aparentemente não iria lhe servir para nada. Porém, ao descobrir que o gato fala e usava botas, João fica surpreso e perplexo. Eu te pergunto, gatos usam botas? É, o gato deste conto faz muito mais do que isso. Ouça a história. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram preguiçosos e o caçula era muito trabalhador. Quando o moleiro morreu, só deixou como herança um moinho, um burrinho e um gato. O moinho ficou para o filho mais velho, o burrinho para o filho do meio e o gato para o caçula. Este último ficou descontente com a parte que lhe coube da herança, mas o gato lhe disse: Meu querido amo, comprar-me um par de botas e um saco, e em breve te provarei que sou de mais utilidade que um moinho ou um asno. Assim, pois, o rapaz converteu todo o dinheiro que possuía num lindo par de botas e num saco para o seu gatinho. Este calçou as botas e, pondo o saco às costas, encaminhou-se para um sítio onde havia uma linda colheita.
Quando ali chegou, abriu o saco, metendo-se uma porção de farelos miúdos e deitou-se no chão, fingindo-se de morto. Estou sentindo um cheiro de farelo. Vou sair do meu esconderijo e já volto. Parece que o cheiro vem daquele saco. Senhor, o nobre Marquês de Carabás mandou que lhe entregaste este coelho. Guisado com cebolinha será um prato delicioso. Coelho? Que bom! Gosto muito de coelho, mas o meu cozinheiro não consegue nunca apanhar nenhum. Diga ao teu amo que eu lhe envio os meus mais sinceros agradecimentos. No dia seguinte, o gatinho apanhou 2 perdizes e levou-as ao rei, como presente do Marquês de Carabás. Durante um tempo, o gato continuou a levar ao palácio outros presentes. Todos dizia ser da parte do Marquês de Carabás. Um dia, o gato convidou seu amo para tomar um banho no rio. Ao chegarem ao local, o gato disse ao jovem: De hoje em diante, seu nome será Marquês de Carabás. Agora, por favor, tire sua roupa e entre na água. O rapaz não estava entendendo nada, mas como confiava no gato, atendeu seu pedido. O gato havia levado o rapaz no local por onde devia passar a carruagem real. Esperto gato, ao ver uma carruagem se aproximando, começou a gritar: Socorro! Não! Socorro! Não! O que aconteceu com você, gato? Os ladrões roubaram a roupa do nobre Marquês de Carabás. Meu amo está dentro da água, ficará resfriado. O rei mandou imediatamente uns servos ao palácio. Voltaram daí a pouco com um magnífico vestuário feito para o próprio rei. Quando jovem, o dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito que a princesa, assim que o viu, dele se enamorou. O rei também ficou encantado e murmurou: Eu era exatamente assim, nos meus tempos de moço. O rei convidou o falso marquês para subir em sua carruagem. Será que a vossa majestade nos dá a honra de visitar o palácio do Marquês de Carabás? O rapaz estava com o olhar aflito, sem entender nada. O rei aceitou o convite e o gato saiu na frente para arrumar uma recepção para o rei e a princesa. O gato estava radiante com o êxito do seu plano e, correndo à frente da carruagem, chegou a uns campos e disse aos lavradores: O rei está chegando. Se não lhes disserem que todos estes campos pertencem ao Marquês de Carabás, o rei mandará cortar-lhes a cabeça. De forma que, quando o rei perguntou de quem eram aquelas searas, os lavradores responderam-lhe: Do muito nobre Marquês de Carabás. Que lindas propriedades tens tu! O moço sorriu perturbado. Eu era exatamente assim, nos meus tempos de moço. Mais adiante, o gato encontrou uns camponeses ceifando trigo e lhes fez a mesma ameaça: se não disserem que todo esse trigo pertence ao Marquês de Carabás, faço picadinho de vocês. Assim, quando chegou a carruagem real e o rei perguntou de quem era todo aquele trigo, responderam: Do muito nobre Marquês de Carabás. Oh, Marquês, tem muitas propriedades. O gato continuava a correr à frente da carruagem. Atravessando um espesso bosque, chegou à porta de um magnífico palácio, no qual vivia um ogro muito malvado, que era o verdadeiro dono dos campos semeados. O gatinho bateu a porta e disse ao ogro que a abriu. Meu querido ogro, tenho ouvido por aí umas histórias a teu respeito. Dizei-me lá. É certo que te podes transformar no que quiseres? Certíssimo. E transformou-se num leão. Isso não vale nada. Qualquer um pode inchar e aparecer mais do que realmente é. Toda a arte está em se tornar menor. Poderias, por exemplo, transformar-te em rato? É fácil. O gatinho deitou-lhe logo as unhas, comendo, e desceu logo a abrir a porta, pois naquele momento chegava a carruagem real, e disse: Bem-vindo seja, senhor, ao palácio do Marquês de Carabás. Olá! Que formoso palácio tens tu! Peço-te a fineza de ajudar a princesa a descer da carruagem. O rapaz, timidamente, ofereceu o braço à princesa e murmurou ao seu ouvido: Eu também era assim tímido, nos meus tempos de moço. Entretanto, o gatinho meteu-se na cozinha e mandou preparar um esplêndido almoço.
pondo na mesa os melhores vinhos que havia na adega. E quando o rei, a princesa e o amo entraram na sala de jantar e sentaram-se à mesa, tudo estava pronto. Depois do magnífico almoço, o rei voltou-se para o rapaz e disse-lhe: Jovem, és tão tímido como eu era nos meus tempos de moço, mas percebo que gostas muito da princesa, assim como ela gosta de ti. Por que não a pedes em casamento? Então, o moço pediu a mão da princesa, e o casamento foi celebrado com a maior pompa. O gato assistiu calçando um novo par de botas com cordões encarnados e bordados a ouros e preciosos diamantes. E daí em diante passaram a viver muito felizes. E se o gato às vezes ainda se metia a correr atrás dos ratos, era apenas por divertimento, porque absolutamente não precisava mais de ratos para matar a fome. O gato. Seu movimento civilizado de um organismo plenamente ajustado às leis físicas e que não carece de suplementos de informação, livros e papéis, beneficiam-se com a sua presteza austera. Mais do que a coruja, o gato é símbolo e guardião da vida intelectual. Carlos Drummond de Andrade. Este conto nos revela a competência do indivíduo em ser capaz de criar novas situações em seu aproveito. Revela a tendência manipuladora no processo de adaptação do indivíduo, tanto positiva como negativa. Moral: a inteligência humana não tem limites. Este conto é indicado para maiores de 10 anos. Eu sou o Thiago Thierry e continuo aqui com você para a apresentação de mais um conto, Quem Tudo Quer, Tudo Perde, escrito por Coelho Neto, co-participante de um livro com Olavo Bilac. De onde saiu este conto? Escritor, político e professor brasileiro, foi considerado um dos maiores escritores brasileiros lá do começo do século XX. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, escreveu mais de 120 volumes, entre romances, crônicas, contos, fábulas, lendas, teatro, memórias e poesia. Em 1928, foi consagrado como Príncipe dos Prosadores Brasileiros. Quem tudo quer, tudo perde. Numa velha e pequena cabana morava o carvoeiro, com sua mulher e seus 3 filhos, e uma pequenina. Em uma noite chuvosa, um velho desconhecido entra na velha cabana, mudando a história dessa família. Vem comigo, vamos descobrir o que aconteceu. Das páginas do livro para as ondas do rádio. Parece que bateram. Foi o vento. Efetivamente, a velha cabana, levantada junto às primeiras árvores da floresta, parecia gemer e tremia, abalada pelo vendaval que levantava em torvelinho as folhas secas, arrancava robustas árvores, deixando-as tombadas com as raízes retorcidas à flor da terra. Os filhos do carvoeiro, 3 rapazitos e uma menina, que era a mais nova, cercavam-no pálidos de medo, perseguindo-se toda vez que um relâmpago alumiava a cabana. Parece que bateram. Talvez seja algum viajante fugindo à tempestade. Nenhum dos pequenos se atreveu a ir à porta, que rangia aos empurrões do vento. A pequenita, porém, enchendo-se de coragem, decidiu a ver se havia alguém. Dai-me um agasalho, pelo amor de Deus. Sem hesitar, a pequenita virou o ferrolho e com uma lufada violenta e o clarão de um relâmpago, um velho precipitou-se no interior humilde. Era alto e magro, estava coberto de andrajos. O carvoeiro levantou-se para recebê-lo. O velho, depois de abençoar a pequenita, abeirou-se do lume, tiritando a falar da devastação que a tempestade ia fazendo por aquelas terras. Deram-lhe do que havia no armário, pão, queijo e frutas, e o peregrino, confortado, tomando ao colo a pequenita, pôs-se a afagá-la carinhosamente. Lá fora, a tormenta continuava a rugir. Habitais um sítio muito arredado e triste. É verdade, é bem triste. Dá-me a floresta que vendo, a água que bebo e a caça de que me nutro. O lugar é melancólico, mas nunca nos faltou o necessário, porque o meu trabalho,
o sabe tirar das árvores e das tocas. O que dizeis é verdade? Só a verdade vos digo. Os pequenitos que tudo ouviram logo resolveram visitar na manhã seguinte a caverna da floresta em procura do tesouro. Caindo a noite sossegada, a borrasca, o velho, apesar das instâncias do carvoeiro e da mulher, tomou o cajado depois de agradecer a hospedagem de abençoar a pequenita. Na cabana ninguém dormiu, e aos primeiros albores da madrugada saíram todos, o carvoeiro, a mulher e os 3 rapazios. A pequena ficou para guardar a casa e preparar a refeição. Embrenhou-se a família, cada qual levava um saco, contando regressar com grande cópia de ouro. Chegaram à caverna, que ficava em um sítio temeroso, e vagarosamente penetraram. Bem ao fundo viram como um monte de brasas que topetava com a abóboda. Eram luzentes barras de ouro. Lançaram-se todos, esquecido das palavras prudentes do velho, puseram-se a encher o saco, sempre achando pouco que guardavam. Um deles, porém, recordou as palavras do velho. Pai, o velho disse que não deveria pegar muito ouro, senão seríamos castigados. Ora, o velho está bem longe daqui. Jamais iria me abalar de casa por uma barra de ouro. Temos a fortuna à mão. Tolos seremos se a não aproveitarmos. Lentamente, esforçadamente, chegaram ao limiar da caverna, mas logo se sentiram presos. Os pés afundaram no solo, alongando-se em raízes, os corpos mudaram-se em troncos, os braços estenderam-se em folhagem, transformados em árvores, ali ficaram bracejando ao vento. Em vão, a pequenita filha esperou-os para o jantar. Em vez deles, chegou a noite. Na manhã seguinte, foi ela à floresta, procurou-os, chamou-os e, guiando-se pelas pegadas que havia ficado na terra mole, foi até a caverna. Mamãe! Papai! Onde vocês estão? Estou vendo estas pegadas. Vou segui-las. Ah! Acaba aqui na caverna. Vou entrar! Mãe! Pai! Passou pelas árvores sem perceber que eram os seus parentes. Estancou deslumbrado diante da árvore de ouro. Alegre, rindo, apanhou 3 barras das mais luzentes, sentindo porém o peso demasiado, e lembrando-se da recomendação do velho, desfez-se de uma, e folgadamente ia saindo quando ouviu as vozes de zombaria. Por tão pouco não valia a pena teres vindo de tão longe. Volta à caverna e toma outras barras de ouro. Sem dar ouvidos à sedução da ambição, a pequenita passou as árvores e regressou à cabana. No dia seguinte tornou à caverna e com mais 2 barras voltou contente. Repetindo a viagem durante meses, tornou-se dona de todo o tesouro. Uma tarde, sentada à porta da cabana, chorava quando viu vir uma velhinha que parava de instante em instante fatigada. Ai, estou muito cansada. Preciso me sentar. Sente-se, querida velhinha, e descanse. Um momento, vou lhe trazer comida. Enquanto comia, a velha perguntou por que os seus olhos estão cheios de lágrimas. Choro porque perdi meus pais e meus irmãos. Sou rica, riquíssima. Tenho mais ouro nessa cabana do que tem o rei no seu erário. Dá-lo-ia todo de bom grado pela antiga pobreza, se com ela voltassem os que perdi. Enquanto ela chorava, ia a velha astutamente recolhendo as suas lágrimas em um pequeno vaso de cristal, e disse-lhe por fim: Vamos à caverna. És digna de ser agraciada. À entrada da caverna, pôs-se a aspergir as árvores com as lágrimas, e logo se desfazia o encanto, e um a um, reapareceram o carvoeiro, a mulher e os rapazitos. Aqui os tens. Leve-os contigo e que lhes fique na memória este caso. Toda ambição é prejudicial. O homem não deve tentar o impossível. Quem muito quer, tudo perde. E é com perseverança e trabalho que se consegue a fortuna. Como um fumo que se dissolve, a velha desapareceu e a pequenita, abraçando os pais e os irmãos, reconduz-os à cabana, onde lhes mostrou a riqueza acumulada com paciência, sem fadiga, com a qual passaram a viver na cidade, com o fausto que o ouro lhes garantia. E o carvoeiro, bendizendo o coração da filha, referia-lhes os tormentos que haviam sofrido, ele e os seus, durante o tempo que viveram metaforseados em árvores. Quer pouco, terás tudo. Quer nada, serás livre.
O texto nos faz refletir sobre o grau de ambição que uma pessoa pode ter para que não lhe seja prejudicial. O homem não deve tentar o impossível. Quem muito quer, tudo perde. E é com perseverança e trabalho que se consegue a fortuna. Este conto é indicado para todas as idades. Seja bem-vindo a mais um programa. Ouvindo agora o conto Os Dois Meninos, de Coelho Neto, príncipe dos prosadores brasileiros em 1928. Segundo a eleição promovida pela revista carioca O Malho, teve grande importância no cenário social, político e cultural nos últimos 20 anos do século XIX e 3 primeiras décadas do século XX. O título, aliás, é denotativo de sua importância no contexto nacional, mesmo transcorridos 6 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. O conto relata a história de um menino o qual, a caminho da escola, é detido por outros que lhe oferece guloseimas e muito ouro. Caso aquele pare para brincar com ele, ao ouvir como resposta uma negativa, aquele que fez a oferta afirma não precisar estudar, uma vez que é muito rico. Passa-se anos e o garotinho estudioso, agora já é moço, depara-se com o menino que era rico, o qual, em meio às ruínas de sua antiga casa, pede-lhe esmola. O que será que aconteceu com o menino rico para estar a pedir esmolas? Vamos descobrir? Por uma estrada, cantando como os passarinhos que voavam de ramo em ramo, quando ouviu uma voz que chamava. Menino loiro, que ides passando ao sol com tamanha pressa? Por que não descansais? Vinde aqui um instante, tenho mel, e bolos de farinha, e leite dar-vos-ei tanto ouro quanto possa conter a bolsa que carregais. Eu vos agradeço, mas como as horas voam e já soou a sineta, não me posso deter um só instante. E aonde vos levam passos tão ligeiros? À escola. Bem feliz sou eu que vivo sobre moedas de ouro neste palácio de colunas de prata, cercado de gozos. Que me importa saber como nasce a planta, porque brilha a estrela, e o que houve dantes que me importa. Sei que tenho tesouros, escravos, leitos fofos de penas onde me estiro preguiçosamente. Que me importa o que mais? Vais trabalhar tanto, tenho pena de ti. Caminho da vida. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e mortícios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Charles Chaplin. Anos depois, já moço, tornava o menino loiro à casa de seus pais, quando, ao passar no antigo sítio, onde outrora avultava o palácio, lembrou-se do menino que o chamara e pôs-se a procurar os muros fortes, mas só via urtigas e ruínas, erva brava e os escombros, e uma voz,
uma voz saiu dentre as ruínas. Esmola a um pobrezinho, pelo amor de Deus. O moço loiro deu então com um homem alquebrado e envelhecido que estendia a mão trêmula. Caridosamente, deu uma moeda ao pobre e lembrou-se de perguntar pelo palácio que ali houvera em tempos. Ah, meu senhor, suspirou o infeliz. Quem o visse tão forte nas suas bases de granito e de mármore não o julgaria tão fraco. Levaram-no às águas tumultuosas do rio no inverno, e todo o tesouro que era grande foi-se águas abaixo. E o menino que nele vivia, que é feito dele? Aqui o tendes, senhor, nesta miséria que vedes. Sou eu mesmo, vivo de esmolas, porque nada tenho e nada sei. Tudo quanto eu valia as águas levaram. O moço loiro, ouvindo esses lamentos do infeliz, agradeceu no coração os cuidados paternos e bendisse as noites que passara debruçado à mesa dos estudos. Caminhando, dizia: Ah, a fortuna que eu trago acumulada na cabeça! Não a roubarão ladrões, não a levarão torrentes, porque as suas bases são mais fortes do que o granito e o mármore. Pobre menino do palácio de ouro. Enquanto que acheias para a terra sua mãe, o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Já dizia Leonardo da Vinci. Tudo quanto eu valia, as águas levaram. Constata com tristeza o garoto que era rico, desprezou os estudos considerando-se inúteis diante dos prazeres que lhes proporcionavam suas riquezas. Mas como lamentou, a ruína bateu à sua porta, perdendo tudo. O menino pobre, hoje rico, estudou muito para vencer e conquistar sua maior riqueza, que é o conhecimento. Tudo quanto eu valia, as águas levaram. Constata com tristeza o garoto que era rico. Desprezou os estudos, considerando-os inúteis diante dos prazeres que lhe proporcionavam suas riquezas. Mas como lamentou, a ruína bateu à sua porta, perdendo tudo. O menino pobre valorizava a escola. Hoje rico, estudou muito para vencer e conquistar sua maior riqueza, que é o conhecimento. A escola cabe, além do aprimoramento intelectual, os exercícios físicos e morais, que apenas se tornam possíveis na vivência em sociedade. Ela é um microcosmo da sociedade, ambiente no qual convivem os mais diversos exemplares da mesma, e é um espaço privilegiado para a entrada na batalha da vida. Este conto é indicado para maiores de 16 anos. Das páginas para as ondas do rádio. Traremos hoje para você o conto A Carteira, do escritor Machado de Assis, que por meio de uma boa dose de ironia faz diversas críticas à sociedade carioca daquela época e traz à tona temas como roubo, luxúria, falsidade, honestidade e fidelidade. Na obra, é perceptível características próprias do autor, como, por exemplo, o pessimismo, assim como propriedades relacionadas ao naturalismo e realismo. Vale lembrar que, em 2020, completou 181 anos do nascimento de Machado de Assis, um dos autores mais importantes da literatura brasileira, fundador da cadeira número 23,
da Academia Brasileira de Letras. Este conto nos fala de Honório, um advogado que vê no chão uma carteira, apanha e aguarda. Ele necessita amanhã pagar uma dívida de 400 e tantos mil réis. Parece ínfimo a quem advoga, mas não àquele que perdera um processo e viu sucumbir sua reputação jurídica. Muitos gastos, até desnecessários. Endividou-se. Qual será o desfecho desse dilema? De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se lhe desse falta por ela, teria perdido." É verdade. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Gustavo, advogado e amigo da família, perguntava: Vai tudo bem com você, Honório? Tô te achando preocupado. Agora vai. Mentiu o Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequeno montante, por desgraça perdera ultimamente um processo. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe prejudicou a reputação jurídica. Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios, não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, ia ouvir os trechos da música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados, ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Está acontecendo alguma coisa, querido? Nada, não está acontecendo nada. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora, e a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde, tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu no bolso e foi andando. Sem saber como, achou-se daí a pouco no largo de São Francisco de Paula, e ainda sem saber como, entrou em um café, pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era sua causa principal das reflexões, sua consciência dizia com expressão irônica e de censura: Irá utilizar o dinheiro que achasse. Você não pode usar este dinheiro. Devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de dizer isso, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele. Você achou. Essa carteira é sua. Ninguém viu. Pegue o dinheiro e pague a sua dívida. Se fosse você que tivesse perdido, alguém iria devolver-lhe? Este pensamento lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro? Muito dinheiro, não contou. Tratou de ver se havia na carteira algum nome. Achou cartas, que não abriu. Bilhetinhos dobrados, que não deu. E por fim, um cartão de visita. Leu o nome de Gustavo. Olhou e achou mais cartões com o mesmo nome. Não teve dúvida, era do seu amigo. Ficou triste, mas não poderia ficar com dinheiro e defraudar um amigo.
Paciência. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando em casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia o parecia também. Boa noite, Gustavo. Lhe faltava alguma coisa? Nada. Por quê? Então Gustavo mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta minha carteira. Sabe se alguém achou? Eu achei-a. Veja. Entregou-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Como soube que era minha? Eu vi os teus cartões de visita. Honório deu 2 voltas e foi lavar as mãos para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu-o a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor que dizia assim: amor, quando é amor, não definha, e até o final da era há de aumentar. Mas se o que eu digo for erro, e o meu engano for provado, então eu nunca terei escrito, ou nunca ninguém terá amado. Como você observou, Machado de Assis utilizou uma dose de ironia, envolvendo a carteira perdida e as respostas que trazia para a vida do advogado, que foi a maior vítima. Seu maior conflito era a consciência, que perguntava-lhe se podia ou não utilizar-se do dinheiro que achasse. Usar o dinheiro, para muitos, desonestidade. Para outros, uma causalidade. Este conto é indicado para maiores de 16 anos. Seja bem-vindo! Você está pronto para viajar das páginas dos livros para as ondas do rádio? Pois bem, a história de hoje será Como a Pescada, escrito por Olavo Bilac. Texto publicado no ano de 1888. Esse conto faz parte da obra Contos para Velhos, uma coletânea de poemas e pequenas histórias de tema adulto, do cotidiano de pessoas e famílias do povo e das elites, habitantes de cidade grande e dos pequenos povoados do interior e do litoral. Chama a atenção para as paixões e os desejos em sua expressão simplória. Sob o pseudônimo Bob, o poeta saiu-se bem, isto é, estruturou um livro interessante com 12 contos e 5 poesias de humor, aproveitando-se de fatos do cotidiano e dos espaços ficcionais mínimos oferecidos por esta interessante manifestação literária, ou seja, o conto. Olavo Bilac foi um jornalista e poeta, tendo se tornado um dos principais nomes da poesia parnasiana. Também escreveu contos, crônicas, literatura infantil e livros escolares, além do hino à bandeira. Trabalhou como inspetor de ensino, foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, cadeira de número 15. Foi eleito Príncipe dos Poetas e recebeu o título de professor honorário da Universidade de São Paulo. O conto Como a Pescada nos traz a história de um casal recém-casados cuja esposa, enciumada, impaciente, inquieta, buscava respostas de seu esposo sobre um relacionamento do passado. O que ninguém esperava, em meio a esse questionamento,
é que um segredo seria revelado e mudaria todo o sentido da história. Que segredo seria esse? Vamos ouvir. Casados há 3 meses, já o mau humor, o ciúme, a falta de paciência e Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha já toda a verdade. Se foi de fato noivo de Laura, e por que é que foi expulso da casa de Laura, e por que não casou com Laura, e por que é que a família de Laura lhe tem tanta raiva. Minha filhinha, sê sensata. Não nos casamos? Não somos felizes? Não te amo como um louco. Que queres mais? Eu estou com você. O que importa a lembrança de Laura? Se é a ti que amo? Se te pertenço? Se sou o teu maridinho carinhoso? Suspira Álvaro, procurando com os lábios ansiosos os lábios da apimentada Clélia. Não, senhor, não, senhor. Não, senhor. Quero saber tudo. Vamos a isso. Foi ou não foi noivo de Laura? Ai, já que não há remédio, fui, queridinha, fui. Bem, e por que não casou com ela? Por quê? Porque o pai preferiu casá-la com o Borba, Comendador Borba, sabes? Aquele muito rico e muito sujo, sabes? Sei. Mas isso não explica o motivo por que o pai de Laura tem tanto ódio ao senhor. É que... compreendes? Tinha havido tanta intimidade entre mim e a filha dele. Que intimidade? Vamos! Diga tudo! O senhor costumava ficar sozinho com ela? Às vezes. E abraçava? Às vezes. E beijava? Às vezes. E chegava-se muito pra ela? Sim, mas não falemos disso. Que temos nós com o passado? Se nos amamos? Se estamos casados? Se... Nada! Quero saber tudo. Vamos! E depois? E depois? Depois? Mais nada, filhinha, mais nada. Clélia, porém, com um brilho singular da curiosidade maliciosa nos grandes olhos azuis, insiste ainda. Confesse. Ela não lhe resistiu. Não é assim? Diga. Confesse. Pois bem, é verdade. Mas acabou, passou. O que importa o que houve entre mim e Laura? Se nesse tempo ainda não te conhecia. A ti, tão pura, a ti, tão boa, a ti que, enquanto foste minha noiva, nenhum só beijo me deste. Mas, escuta, Álvaro, como foi que o pai soube? Por ela mesma. A tola contou-lhe tudo. E Clélia ri como uma louca, mostrando todas as pérolas da boca. Então foi ela quem... Que idiota! Que idiota! Ora, já se viu que pamonha? Aí está uma coisa que eu não teria feito. Uma asneira em que não caí nunca. Como? Uma asneira em que não caíste? Mas certamente, queridinho, certamente. Há coisas que se fazem, mas não se dizem. E enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa, lá fora, na rua, ao luar, um violão tange o fado e a voz do fadista canta. Homem que casa não sabe qual o destino que o espera. A gente come pescada que antes de eu ser já o era. Veja como podemos ser surpreendidos por uma situação que de réu podemos passar a ser o juiz.
O questionado passou a ser o questionador? O que você acha? As dúvidas desse casal foram esclarecidas ou não? As respostas encontradas trouxeram tranquilidade ou mais inquietação? Este conto é indicado para maiores de 10 anos. Para você que até aqui acompanhou o projeto Poesia, Conto e Prosa, ouvindo todas as nossas histórias desde o primeiro programa, ouça o último conto da série que trouxemos para você. Das páginas do livro para as ondas do rádio. O Espelho Maravilhoso, escrito por Coelho Neto, coparticipante de um livro como Olavo Bilac, de onde saiu este conto. Escritor, político e professor brasileiro, foi considerado um dos maiores escritores brasileiros do começo do século XX. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, escreveu mais de 120 volumes, entre romances, crônicas, contos, fábulas, lendas, teatros, memórias e poesia. Em 1928, foi consagrado como Príncipe dos Prosadores Brasileiros. A chegada de uma turba de escravos que vinha precedendo um mágico da Pérsia, possuidor de um espelho maravilhoso, deixou toda uma cidade alvoroçada. Maravilhoso por quê? Qual a utilidade deste espelho se não refletir a própria imagem? Este espelho era especial, mágico, revelador. Refletia. Não vou contar tudo, não é? Vamos à história. Uma manhã, ao nascer do sol, alvoroçou-se a cidade com um estridente soar de charamelas e estrondoso rufar de tambores. Ainda que não houvesse motivo de receio de surpresa de guerra, não só porque o príncipe, que era excelente, vivia em paz com todos os vizinhos, como também porque as muralhas eram fortes e seguras eram as sentinelas que do alto das torres, onde à noite flamejavam faróis, vigiavam atentamente campo e monte. Muitos burgueses deixaram o leito alvoroçados. Não é para vós que trago o espelho maravilhoso, para refletir a vossa beleza bastariam os olhos dos que o seguem enamorados, não é para reproduzir traços do corpo que trago de tão longes terras, e com tão penoso trabalho objeto de tão rara virtude. O meu espelho, donzela, só reflete o espírito. O que faz o meu espelho maravilhoso é justamente o útil serviço de descobrir aos homens o verdadeiro mérito. Se sabeis de alguém que seja digno do respeito dos seus contemporâneos e da veneração dos pósteros pelo seu talento ou pela sua virtude, mandai-o cá e vereis o meu espelho fulgurar como um astro ao esplendor do gênio ou a claridade suave da bondade. Ide. Ora, entre os homens que gozavam da melhor fama, o mais celebrado, pelo muito que parecia saber, porque sobre todas as coisas discorria abundantemente com grande soberba, era Basilicão, o Magnífico. Nós temos Basilicão! Tanto que se soube da virtude do espelho, logo correram aduladores ao palácio do homem sapiente, pedindo-lhe que fosse à barraca do persa. Basilicão sorriu e, mandando sair a sua guarda de corpo e o seu alfarrio, ajaezado coberto de ouro, lá se foi, resplandecente de pedrarias e espalhando a divina graça dos seus acenos fagueiros. Basilicão sentou-se em um escabelo de marfim. Não seria prudente prevenirem-se com bombas d'água para o caso possível de um incêndio? Que o clarão do gênio sempre ilumina, nunca devasta. E tirando de um cofre de cedro o precioso espelho, entregou ao celebrado homem. E Basilicão, depois de retorcer os bigodes, derreando com orgulho a admirada cabeça, levantou o espelho ante o rosto. Mas o espelho, em vez de refugir, nublou-se. Nem uma centelha pequenina e efêmera como as que saltam das fogueiras, só nuvens apareceram, rolando confusamente como o grosso fumo que sobe de lenha verde. Quanto à fulguração, a tremenda, a incendiária fulguração, debalde a esperaram. O príncipe, que é honesto e justo,
não devia consentir que permanecesse em seus domínios um feiticeiro que mentia disfarçadamente e deslustrava sem temor as glórias da cidade. Imediatamente, aduladores correram com contenda ao príncipe e voltaram seguidos de guardas com ordem de levarem o mágico a uma das portas da cidade. Ia ele vagarosamente entre os da sua turba e os da guarda, já perto da porta que demandava, quando viu que do cofre saía claridade intensa. Deteve-se e, abrindo o estojo do espelho, viu que rutilava como se refletisse o próprio sol. Olhou em volta e só achou os guardas e a sua gente. Voltando-se então para o moço oficial que comandava a escolta, perguntou-lhe se por ali perto, naquele agreste arvoredo, vivia alguém. Sim, vive um velho eremita. É o nobre homem que por miséria nem ousa aparecer na orla dos caminhos. Pediu o mágico licença para visitar o solitário, e sendo-lhe concedida, enveredou pela floresta, seguido da guarda que o acompanhava. No fundo da caverna triste, onde o sol dificilmente penetrava, jazia o eremita sentado, com um grande livro aberto sobre os joelhos agudos. Tão embebido estava na leitura que não deu pela presença dos homens e o mágico pôde, à vontade, fixar o espelho. E foi tão vivo o brilho que o bosque todo, bem que o sol já houvesse descaído no ocaso, ficou iluminado como em pleno dia de verão. O mágico adiantou-se e, chamando-o amigamente, pediu-lhe informações sobre a sua vida. Por que se afastara do mundo e que fazia então deserto desterro? Senhor, com modéstia, o solitário aprende as noções da vida. Aqui vivo feliz. O mundo é para os fortes, para os espíritos superiores. Que poderia eu fazer naquele imenso viveiro de águias? Seria inevitavelmente devorado, e foi para evitar a morte que aqui me refugiei. Lá, os que me vissem miserável e com a atenção devotada aos livros ririam da minha pobreza e da minha loucura. Aqui não. Quem me virá descobrir entre estas árvores? Aqui vivo e aqui espero morrer entre estas boas árvores, que são a minha família e estes pássaros que eu ouço e que me ouvem, quando às vezes me dá para recitar os hinos que componho. Quem sou para que vos eis de dar o meu nome? Pouco lucrareis com ele. Sou um homem como a árvore é a árvore. Enganai-vos, supondo que aqui viemos por acaso, foi o vosso mérito que nos trouxe. Basilicão, que é oco como o tronco podre, onde só vive o caruncho, tem-se em conta da árvore frondosa, vós que tantos valeis deixar-vos morrer neste deserto. Há, porém, alguma coisa que confunde o orgulho fato de Basilicão e exalta o vosso valor, é a verdade. Os homens não se conhecem e é este o seu maior defeito. O ignorante é ousado, o sábio é tímido. A culpa não é dos imbecis, mas dos que valem, porque se o pedantismo dos tolos é ridículo, o retraimento dos sábios é condenável. Aquele que sabe e cala-se é como o avarento que poupa tesouros. O conselho dos sábios é a providência dos pobres. O espelho maravilhoso do mágico refletiu o espírito. O que você vê quando se olha no espelho? Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Agradecemos a todos que acompanharam o projeto Poesia, Conto e Prosa. A literatura vai para o rádio. Esperamos que tenham gostado. Todos os programas estarão disponíveis nas plataformas digitais da rádio. Entre e deixe o seu comentário no site radiosolvida.com.br, facebook.com/Rádio Solvida, Instagram @Rádio Solvida, lá no YouTube Rádio Solvida 87,5 FM ou pelo WhatsApp através do nosso número 96521 7737. Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura.